Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre as línguas estranhas, tá? Tudo sobre as línguas estranhas dentro da Bíblia. Vamos aqui estudar tópicos a qual não falaram para você. O que é as línguas estranhas? Por que chamam elas de línguas estranhas? E por que alguns estudiosos dizem que são idiomas e outros pentecostais e neopentecostais dizem que as línguas estranhas é um idioma que liga diretamente a Deus? E que possivelmente essas pessoas falam com Deus ou um idioma de Deus. Vamos analisar dentro da Bíblia, passo a passo, tudo para tirar suas dúvidas sobre as línguas estranhas, tá bom? Vou abordar como título, Estudo sobre as línguas estranhas. Subtítulo, Tudo sobre as línguas estranhas dentro da Bíblia. Vamos analisar aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o primeiro idioma ou linguagem na Bíblia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus, ele usou um meio de comunicação. Ele usou o verbo, ele falou. E isso é um idioma. Mas qual era o idioma de Deus? Um idioma que não é desse mundo, um idioma celestial. E que por ele ser o primeiro de tudo, esse verbo dele é o idioma original. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus continua dizendo, haja o firmamento. Depois no versículo 10, Deus chamou a terra. Depois no versículo 28, Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai. Ou seja, Deus está usando um meio de comunicação, a voz, certo? Mas, de acordo com toda a ciência da existência humana e dos tempos cronológicos, o tempo equivale ao tempo do Éden, ainda não existia nenhum tipo de escrita. Não existia nenhum tipo de alfabeto, de símbolos, origami, nada. Então, não podemos classificar um idioma de Deus nessa época de Gênesis, certo? E depois Gênesis capítulo 2, versículo 20, o homem, ou seja, Adão, deu nome a todo o gado, a ave, etc. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, vai estar escrito assim, disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora repare que o texto vai falar que o homem pronunciou palavras. Antes ele deu nome a todos os gados, a todos os animais, certo? Depois ele disse sobre a Eva, ok? Então nós estamos percebendo que o homem ele começa também a se comunicar, assim como ele aprendeu de alguém. E o único que ele aprendeu a falar, a copiar o meio de comunicação, era Deus. O único que descia do céu, ali de acordo com Gênesis, para conversar com Adão e depois com Adão e Eva, era o próprio Deus. Ok? Então, podemos afirmar que Adão, ele aprendeu o idioma de Deus, o idioma celestial. Mas não temos nenhum texto, nenhuma evidência, e nenhum dos patriarcas, e nenhum dos profetas, e nem os apóstolos, e nem o próprio Jesus afirma que Adão falava o idioma celestial, o idioma de Deus, ok? Temos essa certeza, então. Em Gênesis capítulo 11, gente. Gênesis capítulo 11, versículo 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Ok? Após eles colocarem no coração deles de formar uma cidade, certo? Uma torre que toque nos céus. Está no versículo 4. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Após essa ação, Deus e todos os celestiais, né, porque ele vai falar, desçamos, né, então o Deus não estava sozinho e não é a Trindade, não vem com esse papo de Trindade, pelo amor do Criador. O povo, versículo 6, tá? Gênesis 11, versículo 6. O povo é um só e todos têm uma só língua. Aí no Gênesis capítulo 11, versículo 7, vai dizer no plural, vamos descer e confundir a linguagem deles. Para que um não entenda a língua do outro, aí Deus foi, confundiu a linguagem e separou os povos, diferentes povos em diferentes linguagens, certo? Só que existe uma profecia de Isaías. Existe uma profecia de Isaías, capítulo 19, versículo 18. Todo versículo profético, de profecia, né? Lógico. Tem um contexto, e esse contexto deve ser lido, tá bom? E quando ler o contexto, nós vamos perceber para qual tempo cronológico é a profecia. Ele está dizendo assim, ó, no versículo 18, Isaías 19, versículo 18. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã, ou seja, uma só língua. E farão juramento ao Senhor dos Exércitos
Uma delas se chamará Cidade da Destruição. Ok? Já saímos, tá, da Torre de Babel, lá de Gênesis, do Velho Testamento. Nós vimos que antes da Torre de Babel ser confundida as línguas dos povos, existia um só idioma. E de acordo com Adão, para quem não sabe, gente, Babel, quem fundou Babel foi Nimrod, tá bom? E Nimrod fundou também Acádia e outras terras, tá? Acádia, para quem não sabe, gente, para quem não sabe, no histórico do Egito, quem fundou Acádia foi o Sargão, tá? Sargão fundou Acádia, mas na Bíblia quem fundou Acádia foi Nimrod. Nimrod é o nome dele de batismo de acordo com a Bíblia, mas quando vai para outro povo, eles mudam o nome, tem esse costume. Nós vamos ver aí Nabucodonosor mudar o nome do rei de Judá, do rei e o rei da Síria mudar o nome do outro rei, né? De Israel. Então eles mudavam o nome. Temos aí também Sadraque, Mesaque e Abednego que tiveram os nomes mudados pelos reis de outros povos, né? Mas o que eu quero dizer, gente, Acádia foi fundada por Nimrod. No histórico do Egito, da história do povo, da história real fora da Bíblia, quem fundou foi Sargão. E Acádia, é do mesmo tempo, Acádia é do mesmo tempo do povo sumério. Sumério é um pouco mais antigo ainda do que Acádia, tá bom? Então, na época que Nimrod fundou Acádia, já existia várias vilas, várias cidades ali do povo sumério, tá bom? Por isso aí que nós vamos ter povos antigos. E esses sumérios, eles tinham os idiomas deles, tá? E foi depois dessa confusão de línguas aí, aqui do texto de Babel, que Nimrod foi para fundar essas cidades, tá? Então, possivelmente, aqui nessa linguagem de Babel, esse acontecimento de Babel, encaixa aí na idade do povo sumério, ok? Estou mostrando para vocês que existia um idioma nessa época chamado idioma sumério, tá? E outros idiomas também, de acordo com os estudos. Se você procurar na Wikipédia, você vai perceber que ao mesmo tempo que existia a linguagem aramaica, que posteriormente virou sírio-fenícia, o idioma aramaico é do mesmo tempo do idioma arcaico, arcadiano e do povo sumério, ok? Estou mostrando para vocês que o idioma dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que era aramaico, são do tempo aí do povo sumério, ok? Arcaico e arcadiano. E também do povo sírio, né? Que também foi fundado aí pelo Nimrod, ok? E com essas evidências, nós vamos ler aqui em Isaías 19, 18, que o povo do Egito, qual eu acabei de mencionar, eles tinham um idioma diferente do aramaico, certo? Então, podemos dizer que o idioma de Adão, ou do povo aí da época de Nimrod, era um desses idiomas sumérios, arcaico ou acadiano, que também é muito usado em magias, tá bom, gente? Que é a linguagem primordial, uma das linguagens primordiais, tá? E já falando de extrabíblicos, muitas invocações antigas, tá? Muito antigas, estão em aramaico e arcadiano. Aí no texto de Isaías, capítulo 19, versículo 18, vai dizer que aquele povo, com o tempo cronológico para a profecia se cumprir, vai falar a língua de Canaã. Essa língua de Canaã, gente, Canaã é filho de Cã, e Cã é filho de Noé, tá? E Noé vem da descendência de Adão, tá bom, gente? Pós-dilúvio. Então fala do idioma de Canaã, tá falando da terra de Canaã, a qual Abraão tomou posse, tá bom? Depois de um tempo, passaram a falar hebraico. Agora vamos ver textos em que Jesus, da Bíblia, né, que o nome dele não é Jesus, é Yahushua, falava em aramaico, um dos idiomas antigos de Canaã, o idioma dos patriarcas. Marcos capítulo 5, versículo 41, e tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer menina. Talita cumi é aramaico, ok? Eu te ordeno, levanta-te. Temos também em Marcos capítulo 15, versículo 34. Na hora nona, Jesus na cruz lá do Calvário, lá sendo crucificado, exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Para quem não sabe, Eloi é uma palavra deriva de El, tá, gente? Que significa Deus. El, Deus. Deus meu. Por que me desamparaste? Tá? Ele está usando o idioma aramaico. Tá bom, pessoal?
E eu tenho links aqui, mas não tem como disponibilizar agora, vou disponibilizar futuramente, de exatamente o que eu expliquei, dos idiomas adâmicos, enoquianos, acadianos, sumérios, que são da mesma época primordial, tá bom? Mas que não é firmado, não posso dizer que é um idioma de Adão ou de Enoque. Por quê? Porque naquela época não existia nenhum tipo de alfabeto ou escrita. Porém, Enoque escreveu um livro, né? Escreveu um livro e que está em aramaico, né? Então, na época de Enoque, tinha o idioma aramaico, na época de Enoque, hein? Enoque, para quem não sabe, esse Enoque do Apócrifo, ele é filho de Caim com Jared. Nasce primeira linhagem de Sete. Sete se relaciona com uma das irmãs, é óbvio, não tinha outras mulheres. E passa a nascer a linhagem dele. Quando chega em Jared, Jared conhece o tio Caim. E o tio Caim, como naquela época não tinha discriminação de incesto, ele se relaciona com Jared e nasce Enoque, tá bom? Só acompanhar direitinho aí. Futuramente eu vou publicar toda a árvore genealógica todinha de todos os povos dentro da Bíblia. Eu já tinha feito em 2021, mas como eu perdi os arquivos, eu comecei a refazer. E estou na metade. Logo, logo já posto as árvores genealógicas para explicar para vocês as linhagens. Tá bom, pessoal? Então nós temos a linguagem enoquiana em aramaico, tá bom? Mas esse também não é afirmativo que era o idioma próximo de Adão ou que era o idioma que Adão aprendeu com Deus, tá bom? Não tem como afirmar, porque não tem nenhum documento ou evidência que explica isso e que afirma isso. A não ser que o próprio Deus desça e fala para nós que é dessa forma, tá bom? Então nós temos aí o idioma próximo que é o aramaico, acadiano, arcaico e sumério, tá? Da época de Enoque e de Nimrod, tá? De Nimrod aí, isso aí. Assim como a linhagem de Adão gerou os povos da antiga Babel e Deus espalhou o povo, éramos desde então inimigos de Deus por ser carne oposta à vontade do Espírito de Deus, de acordo com Gálatas 5,19. E de acordo com Romanos 5,10, éramos inimigos e fomos reconciliados, ok? Reconciliados por meio do Yahushua, ou Jesus da Bíblia. Sendo assim, Yahushua HaMashiach, ou seja, Jesus, nos deu a oportunidade de ter a natureza dele e ter o Espírito de Deus em nós. Veio com o batismo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E é por isso que nós vamos analisar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos analisar esse texto? João Batista, quando ele anuncia a vinda do Messias, certo? Das profecias, ele anuncia alguém que traria um batismo diferente do dele. João Batista, em alguns textos, nós temos textos diferentes em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em alguns textos, vai dizer que João falava que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, e outros textos falavam que Jesus ia batizar com fogo. E o que acontece em vários textos dos Evangelhos e de Atos é que quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, porque ele não peca, então ele é santo, o Espírito de Deus. Jesus ele fala em João capítulo 4 para a samaritana que Deus ele é Espírito. Então, o Espírito de Deus que não peca, ele é santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ok? Então, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito de Deus, essas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Mas por que essas línguas são estranhas? Esse termo é usado para algo desconhecido, algo que as pessoas não conhecem, nunca viram, nunca ouviram falar, ok? Até aí nós entendemos. Então, quando o texto fala que apareceram línguas como de fogo, línguas vem de idioma, tá? Linguagens. Como de fogo e distribuídas, nós vamos ler sobre os dons espirituais. Um deles está em Efésios capítulo 4, versículo 11, em Coríntios tem. Paulo fala bastante sobre isso. Onde os dons de Deus são repartidos, tá? Os dons de Deus são distribuídos para as pessoas que são deles, que é de Deus, para as pessoas que pertencem a Deus, foram selados, batizados com o Espírito de Deus. Então, quando fala distribuir, ele está falando dos dons espirituais. Línguas, idiomas, com fogo, significa o Espírito de Deus aí, ok? A ação do Espírito de Deus. Entendemos. João Batista, ele falava que viria alguém que batizaria com o Espírito de Deus, com fogo, entendemos. E que o Espírito de Deus distribuiria entre eles. Assim está dizendo em Atos 2, distribuiu entre eles os dons de Deus, idiomas como de fogo. Aí nós temos a confirmação dessa explicação que eu acabei de falar, em Atos capítulo 2, versículo 4. No mesmo texto vai dizer bem assim: e todos ficaram cheios do Espírito de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falasse. Viu que a explicação se encaixou certinho? Ok. Agora vamos em mais um pouco de evidência.
Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Olha só, volta um pouquinho a fita. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações. Ou seja, não é só de judeus ali, tá? É de todas as outras nações, ok? Da época, tá? Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, se juntou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, linguagem, idioma, ok? E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós, de outras nações, ouve falar na nossa própria língua materna, idiomas, ok? Estavam ali partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, pessoas da Judéia, da Capadócia, de Ponto deve ser Pontifa, e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, Líbia, Cirene, romanos e judeus convertidos ao judaísmo estavam presentes também. Estavam cretenses e árabes. E todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, idiomas, ok? Atos 10, versículo 45, capítulo 10, versículo 45. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo a Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que não peca, tá? É o Espírito de Deus, também fosse derramado sobre os gentios, certo? Aqueles que não eram judeus. Porque os ouviam falar em línguas, idiomas, e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Este que, como nós, também receberam o Espírito de Deus. Atos capítulo 19, versículo 5. Quando ouviram falar isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus da Bíblia. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas, idiomas, e a profetizar. Por que eu estou implementando, quando eu falo línguas, eu falo idiomas, e depois vem um texto ali, e profetizar, por quê? Vocês vão entender daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Tá? É porque existem profecias sobre isso, tá? Que as pessoas falariam idiomas e profetizariam. Exatamente o que está acontecendo aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas, idiomas. E a outro, interpretação de línguas, interpretação de idiomas. Tá? Esse aqui é o texto que eu falei que tem um texto em Coríntios, que fala sobre a distribuição dos dons do Espírito de Deus quando batiza a pessoa. E é isso aí, tá? Está aí o texto. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, mesmo que eu falasse as línguas dos anjos, está aí o texto polêmico do porquê que o neopentecostalismo e os pentecostais, eles defendem tanto que as pessoas que são batizadas pelo Espírito de Deus, eles falam em línguas estranhas. É por causa desse texto aqui, tá? Que Paulo ele vai falar uma hipótese, tá? Algo que poderia ser possível, algo que no livro de Enoque pôde acontecer, mas ainda não está afirmando lá no apócrifo de Enoque, que Enoque, não tem um texto assim, Enoque falava a língua dos anjos. Não tem. Enoque falava o idioma ou a linguagem de Deus. Não tem. Era mais fácil ter um texto assim, e os anjos falaram o idioma de Enoque, e Deus falou o idioma de Enoque. É mais fácil ter escrito assim, mas não tem, tá bom? Não tem nada afirmando que nem Enoque falou a língua dos anjos, nem a de Deus, tá? O único que possível podemos afirmar que falou a linguagem e o idioma de Deus é o Adão, que não tinha outra pessoa para ele aprender a falar. Igual as crianças quando nascem, elas observam tanto ao nascer, né, vai observando os pais, os irmãos, os parentes, todo mundo falar o idioma e aprendem a falar conforme estão tendo o espelho, tá? Então Adão, ele aprendeu a falar o idioma de Deus. Podemos afirmar isso aí. Mas Paulo, ele dá uma hipótese, somente uma hipótese, ele não fala que existiu a língua e o idioma dos anjos. Porque eles são espíritos, eles são neutros, eles falam o idioma que der na telha, ok? Então não tem nenhum documento, nenhum texto, nada primordial afirmando sobre o idioma dos anjos, nem é o idioma de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens é idiomas. Mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. Está falando do sino, tá? Badalá de sino. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus. Porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Aqui está outro texto que os neopentecostais tanto defendem.
Pessoal, aqui Paulo está dizendo que não fala aos homens, então ele está falando sobre, aqui está falando sobre uma linguagem, um idioma que não está sendo falado aos humanos, então não é um idioma de humanos. Esse aqui, tá? Somente esse aqui. Somente esse aqui. Quando que esse texto vai se cumprir? Como que isso aqui acontece? Ele está dizendo que quem fala em uma língua estranha de Deus, e ele fala pelo Espírito de Deus e não fala com os humanos, não fala com os humanos. Fala diretamente com Deus e fala em mistérios. Esse aqui, meus irmãos, é os gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando as pessoas elas falam em línguas, em mistérios, diretamente com Deus, não está falando aos humanos. Então, isso aqui não se encaixa, tá, ao dons de línguas, de idiomas, para poder falar para as pessoas, como aconteceu em Atos 2, tá, e como aconteceu em outros batismos, com o Espírito de Deus, que as pessoas falam em línguas estranhas ou idiomas. Vou explicar por que é usado o termo línguas estranhas, tá? E nós vamos entender isso aqui. Então, esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo que as pessoas falaram em línguas estranhas em Atos 2 e em outros batismos também. Isso aqui de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é a oração ou a comunicação entre Deus e a casa dele, o receptáculo ou o humano, o escolhido dele, ok? Isso aqui é a conversa entre Deus e o humano. O humano vai tentar falar com Deus, mas o humano não sabe o que está falando. O Espírito de Deus faz essa ponte, esse intermédio. E quem é o Espírito de Deus? Morreu Jesus, humano, ficou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que apareceu a Saulo, que era Jesus, o Filho de Deus em espírito. Ele é o intermédio, é a ponte entre Deus e os homens, ok? É ele que intercede por nós, fala, nos ajuda a transmitir. E ele que é o cabeça da igreja, então é ele que é o sacerdote do corpo e é ele que fala com Deus, ok? Entendeu? Não tem nada a ver com línguas estranhas de idiomas de Atos 2 e de outros batismos. Completando esse versículo 2 de capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 4, o que fala em uma língua edifica a si mesmo, como foi mencionado, que era só uma comunicação entre Deus e a pessoa, certo? Nas orações, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Mas o que profetiza edifica a igreja, porque não é o de língua estranha. A profecia é para tanto exortar, quanto para advertir, quanto tanto para tocar trombeta para as pessoas ficarem atentas para o acontecimento futuro. Às vezes é presente, às vezes é futuro, da época, ok? Versículo 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Então, por isso que é preciso explicar esses acontecimentos da forma exata, sem heresia. Tudo com respaldo bíblico, explicando sem deixar dúvidas. Em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, idiomas. Por quê? Porque eles eram enviados a todas as nações, a todo tipo de culturas, e lá tinham os idiomas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Nós vemos isso nos tempos de hoje, certo, pessoal? Por quê? Porque as pessoas hoje estudam muita teologia, ou ciência das religiões, têm muito conhecimento e, por começarem a conhecer a forma errônea do neopentecostalismo e do pentecostalismo sobre as línguas estranhas, os falsos ensinamentos ou ensinamentos errôneos de heresias, certo? Silenciarão, porque começam a se envergonhar, ou seja, a ver que cometeram erros e começam a não falar mais, porque isso é só a língua estranha ou a língua de idiomas entre Deus e o humano somente, é somente para edificação e advertir, né, a edificação da casa, da igreja, que é o corpo do ser humano, a casa de Deus, tá? Já o outro dom de idiomas, línguas estrangeiras, línguas estranhas, isso aí é para falar, para entender o idioma diferente. Eu vou falar em espanhol, inglês, coreano, japonês, russo, vai embora. Porque o Espírito de Deus nos dá esse dom de acordo com Atos 2, ok? E com o tempo, tendo esse conhecimento sobre essa verdade, desaparecerá, cumprindo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8.
Por que que isso acontece, pessoal? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Por que parcialmente? O termo parcial quer dizer um conjunto, agem de duas fontes ou de duas ações. Por quê? Porque o Espírito de Deus não é invasivo e ele age de acordo com a reciprocidade do templo, o corpo humano ou a pessoa que está disponível para trabalhar de forma conjunta com Deus. Por isso é parcial. Vontade de Deus e vontade do humano em trabalhar conforme, tá? Só que na época antiga os profetas eles eram obrigados sim a profetizar. E se não profetizassem, sofreriam penalidades. Não tinha forma recíproca não. Mas como o Espírito de profecia é Cristo no Novo Testamento, e ele é amor, ele não força. Vamos lá. Porém, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 vai dizer que quando vier o que é completo, ou seja, a pessoa se liberta, transformada por completo e ficar submisso 100% a Cristo, então o que é parcial, ou seja, a vontade humana, será extinto e ficará somente a vontade do Espírito de Deus. Vamos entender agora de uma vez por todas, vamos tirar as dúvidas sobre o que acontece em Atos 2, certo? Para isso nós vamos ver a profecia sobre as línguas de diferentes idiomas descrito nas profecias do Velho Testamento, antes do acontecimento de Atos 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 vai falar isso aqui, ó. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Quando fala estrangeiro, você lembra de quê? Estranhos. Então, se eles falarem o idioma deles, vai ser um idioma ou uma linguagem estranha, porque eles são estrangeiros, ok? Continuando o versículo, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Vocês entenderam? Que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, está dizendo que nas profecias antigas, ou seja, nas leis, mas eu fui procurar nas leis, não tinha, eu encontrei esse texto aqui no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías tinha esse texto aqui, está falando 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. E lá em Isaías, capítulo 28, versículo 11, na tradução Almeida 21, está dizendo bem assim, ó: na verdade, ele falará com lábios que gaguejam e por língua estranha a este povo. Lábios que gaguejam e língua estranha. Se tem lábios, tem língua. E tem voz, que ele vai falar, né? Ele vai pronunciar algum tipo de idioma, tá? Agora vamos ler o mesmo versículo, versículo na NVI. Pois bem, com lábios trôpegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo. Ok? Vamos ler na versão NTLH. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros, que falam uma língua estranha. Tá vendo? Estrangeiro fala língua estranha. Então, quando é um idioma que nós não conhecemos, é uma linguagem ou língua estranha. Ok? Vamos ler o mesmo capítulo e versículo na versão ARC. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, idioma, tá? Lábios estranhos, ou seja, pessoas estrangeiras, falará a este povo. Vamos ver na NVT. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Vamos ver na versão BAM, B-A-M. Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara, que o Senhor falará a este povo. Então nós vamos ver que o texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, está dizendo que Deus ele usaria os dele ou outras pessoas para falar com o povo dele por intermédio de estrangeiros falando em línguas estranhas. Porém, o que acontece em Atos 2 aqui, quando o batismo do Espírito de Deus desce sobre nações diferentes que estavam reunidos ali, as pessoas de outras nações, ou seja, estrangeiros que falavam idiomas estranhos, eles começaram a falar no próprio idioma, entendendo o outro, de outra nação, no idioma materno, tá? Então começaram a entender e cumpriu essa profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Certo? Onde estrangeiros começaram a falar línguas estranhas no idioma materno, através do Espírito de Deus, cumprindo o que está escrito lá em Atos, aonde diz que o Espírito de Deus lhes concedia. Ok? E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, está dizendo que desse modo as línguas seriam um sinal, não para os crentes, tá? Seria um sinal para os incrédulos. Mas quais línguas? As línguas dos estrangeiros, certo?
que falariam em idiomas estranhos, mas entendendo como língua materna em outros povos, no meio de outros povos. Isso seria um sinal para os incrédulos, os não crentes, para acreditarem no poder de Deus e que as profecias sobre o Espírito de Deus batizar o povo era verdadeira. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Ou seja, a profecia, quando era lançada e quando as profecias se cumpriam, ou seja, Atos 2 cumpriu o que está escrito tanto em Joel, que eu vou dizer daqui a pouco, quanto se cumpriu o que está escrito em Isaías, capítulo 28, versículo 11. Ok? Então, quando as profecias se cumprem, isso é um sinal não para os incrédulos, mas para os crentes de que o Espírito de Deus é tanto verdadeiro como real e que como está ali presente na história da humanidade. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num só lugar e todos falarem em línguas, idiomas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, ou acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizam e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencidas de seu pecado e julgada. Os segredos de seu coração manifestam, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. O que eu acabei de falar, provando a existência de Deus. Se alguém falar em uma língua, que falem somente dois. Ou seja, é a pronúncia e a interpretação. Idioma para os estrangeiros, né, vai falar o idioma dos estrangeiros, e para os que são dali da cidade local, ou do país local, do estado local, falar na interpretação para que todos entendam, tanto o estrangeiro quanto o nacional. Mas se não houver intérprete, permaneça calado, ou seja, não tem edificação. Fala consigo mesmo e com Deus. É o que acontece lá no texto anterior. Isso aqui confirma o texto anterior sobre a comunicação entre Deus e o homem, tá? Gemidos inexprimíveis, etc. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proibais falar em línguas, idiomas, tá, gente? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Agora nós vamos entrar no dicionário para continuar os estudos. O que significa estranho ou estranha? Dos textos do termo línguas estranhas. Significado: algo ou alguém diferente do comum, desconhecido, alheio ou estrangeiro. Para você entender que a tradução está corretíssima, tá? Vindo do latim extraneus, de fora, podendo indicar algo insólido, esquisito, misterioso, anormal. Por isso a palavra mistério, tá? Misterioso, anormal. Por que misterioso? Porque é algo desconhecido e peculiar, algo inusitado, né? A pessoa fica curiosa, ou seja, é um mistério, como isso está acontecendo. Anormal, singular, ou que não pertence ao círculo familiar, ou seja, as pessoas não estão familiarizadas com aquilo, isso ele não é conhecido, isso não é comum acontecer. Evocando espanto ou incômodo, e podendo também se referir a um estrangeiro ou uma pessoa que não se familiarizaria facilmente com os outros. Principais significados e usos: diferente, incomum, algo que foge aos padrões usuais, anormal, esquisito, extraordinário, excêntrico. Exemplo: sentir uma sensação estranha, ok? Desconhecido, alheio, que não se conhece, que não faz parte do convívio habitual, ou familiar, misterioso e enigmático. Exemplo: ele era estranho ao grupo. Estrangeiro ou exterior, que é de fora ou de outro lugar ou país. Exemplo: um estranho chegou à cidade. Não habituado, esquivo, que não está acostumado ou que se afasta. Exemplo: estranho à cama nova, no sentido de não se acostumar. Espantoso, surpreendente, que causa espanto ou admiração. Exemplo: seu comportamento estranho me surpreendeu. Em resumo, o termo abrange desde o insólito, esquisito, ao exterior, estrangeiro ou desconhecido, como coisa estranha, sendo a forma feminina e conforme o gênero do substantivo ou que adjetivo que acompanha a tradução, ok? E o texto, o contexto. Voltando para a profecia de Isaías. A profecia sobre as línguas estranhas, diferentes de idiomas, certo? De acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, e que esse fato aconteceu em Atos 2, e que esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 fala sobre a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 11, e que também temos em Atos 2 uma citação de Pedro sobre a profecia do livro do profeta Joel, tá? Que se concilia aí. Tá dizendo assim, o texto do profeta Joel, capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, decretai jejum e convocai uma assembleia solene, tá? Isso aí acontecia nas festas, tá, pessoal, do povo de Israel. Acontecia as festas solenes e todos os povos eram convidados a se reunir em Jerusalém, tá? Isso está aí nas festas dos tabernáculos, as festas anuais do povo de Israel. E no capítulo 2, versículo 28 do livro de Joel, está escrito assim que a profecia de Deus era o seguinte: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Tá? Então nós vamos ver que Atos 2 é uma profecia tanto de Joel capítulo 2, quanto de Isaías capítulo 28. E 1 Coríntios capítulo 14 explica o ato do acontecimento sobre a ação de Deus, fazendo as pessoas profetizarem e falarem em idiomas, línguas de estrangeiros. Ao chegar o dia de Pentecoste, Atos 2, estavam reunidos num só lugar, um som do céu veio, encheu toda a casa, mas ali tinha várias casas de Deus ali reunidas em um só lugar, tá bom, gente? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando fala toda a casa, é todo o templo, e todas as pessoas que estavam ali eram templo do Espírito de Deus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E por isso todos os humanos, todos ficaram cheios do Espírito de Deus, e não a casa quadrada, tá? Todas as pessoas ficaram cheias do Espírito de Deus. Toda a casa de Deus ficou cheia do Espírito de Deus, tá? Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, todas as pessoas estavam ali, como foi citado, várias pessoas diferentes de nações, tá? E todos ouviram falar na sua própria língua materna. Então, pessoal, com isso se cumpre o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 15, 28 e 29, Isaías capítulo 28, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Entendemos que as línguas estranhas descritas em Atos capítulo 2 e outros batismos eram idiomas de outras nações e que precisava de interpretação para os habitantes local, tá? E que o Espírito de Deus concedia isso. Temos essa narrativa aí explicando com evidências, tá? Temos também aquelas de Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, onde o Espírito de Deus intercede pelo povo, falando com gemidos inexprimíveis, onde se cumpre o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala em mistérios. Isso aí acontece em Romanos capítulo 8, versículo 26, tá, gente? E uma hipótese sobre a linguagem dos anjos, hipótese, tá? Não, o Paulo ele não afirma que ele fala o que outra pessoa falou, a linguagem dos anjos, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Não tem nada, nenhum documento, nenhum fato escrito de que aconteceu isso. Tem acontecimentos de anjos no tempo patriarcal, onde até Jacó combateu com um dos anjos, né, em que meus estudos não eram um anjo comum, era um Deus, ele mesmo vai falar que era um Deus, tá? Não era um anjo comum. Jacó não falava o idioma deles, ele que falava o idioma de Jacó, ok? Naquela época ali era aramaico. Abraão também falava com os anjos e também um dos textos falar que um deles era Deus. Então nós temos aí os textos de esses seres celestiais falando idiomas de Abraão, porque Abraão ele não sabia falar outro idioma a não ser o patriarcal, tá? Da época, aramaico. E com o tempo começaram a falar hebraico, tá bom? Do povo hebreu. Temos também a linguagem enoquiana, arcaico, arcadiano e sumério, da época de Nimrod, tá? Que é a mesma linguagem enoquiana, linguagem suméria e aramaico e acadiano, da época de Nimrod também. E temos o idioma sem confirmação de Adão, que ele aprendeu com o único que tinha para se espelhar e aprender a falar, que era o próprio Deus, tá? Mas as linguagens estranhas do batismo de Atos 2 e de outros batismos pelo Novo Testamento eram idiomas. Agora nós vamos ver algo inusitado e que as pessoas não entendem, que por nós, antigamente, Romanos capítulo 5, versículo 10 e Gálatas 5, versículo 19, nós éramos inimigos de Deus, inimigos, e fomos reconciliados. A natureza da velha criatura, tá? Foi espalhadas em Babel, tá? Foram espalhadas lá no tempo da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Foram espalhados, era uma só língua, foram espalhados, tá? Da época do primeiro pecado e que foram banidos Adão e Eva e a família dele do Éden, até então a chegada de Yahushua HaMashiach, ou Jesus da Bíblia, todos eram considerados inimigos de Deus, de acordo também com Isaías capítulo 14, lá no versículo 22, inimigos de Deus. E lá no Isaías 14, versículo 22, vai falar exatamente sobre a linhagem do povo de Babilônia. Babilônia vem de Babilim, Babilim, Babel. E afirma
que esse povo era inimigo de Deus. Então, em Babel, Deus confundiu a língua do povo inimigo e, em Atos 2, quando Yahushua HaMashiach deu a natureza divina para aqueles que são escolhidos dele, Deus uniu de todos os povos, de todas as nações, cumprindo as profecias, uniu todos e fez todo mundo falar novamente em uma só língua, dessa vez com o poder celestial. Ok, tiramos aí todas as dúvidas e eu espero que esse estudo seja útil. Compartilha para todos que se interessam pelas Escrituras e para todos que têm dúvida, não conseguem aprender os enigmas e ocultado e que as religiões cristãs não ensinam. Tá bom, pessoal? Um abraço. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like e compartilhar. Tá bom?